Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extinção. Dentre os temas teremos a extinção operante, a eliminação de um comportamento de birra utilizando-se o procedimento de extinção, outros efeitos da extinção, resistência à extinção, extinção respondente e recuperação espontânea e por último a punição versus a extinção. Extinção operante. Extinção operante é o encerramento do reforço, que vai diminuir sua frequência até retornar ao nível operante, como era antes de sofrer o reforçamento. Esse processo diminui gradualmente o comportamento até retornar ao seu nível inicial. 0. Notamos claramente o efeito do reforçamento e da extinção sobre um comportamento, pois insere-se o reforçamento, a sua frequência aumenta. Retira-se seu reforçamento, a sua frequência diminui. Por exemplo, podemos citar o caso das crianças birrentas. Quando vão ao mercado e querem algum doce ou brinquedo e não ganham, elas começam a chorar, se jogar no chão ou a gritar. Para a criança parar, muitos pais fazem a sua vontade, mas não percebem que assim estão ensinando a criança a fazer birra, pois cada vez que ela quiser algo e não ganhar, sabe que agindo assim, ela vai ganhar o que quiser. Crianças birrentas geralmente são aquelas que conseguem tudo o que querem. Sendo assim, podemos perceber que algumas crianças não são birrentas porque são ruins, e sim porque funciona, pois a birra delas produz consequências que reforçam o seu comportamento, como, por exemplo, fazer birra e ganhar o que elas querem. Os pais poderiam até tentar conversar com a criança, até que consigam que ela fique mais educada, mas o que surtiria mais efeito seriam os pais não atenderem ao pedido do filho quando ele agir de forma mal educada, ou só atenderem ao seu pedido, se possível, quando a criança pedir o que quer de forma mais educada. Ou seja, tratando-se de extinção, podemos concluir que se nossos pedidos e nossas ordens não forem atendidas, provavelmente nós não faremos o mesmo pedido novamente. A extinção gera variabilidade, porém há certa regularidade na probabilidade de emissão das respostas durante a extinção. Os efeitos da extinção poderiam ser atribuídos à exposição à não contingência, à suspensão dos reforçadores ou a uma combinação dessas variáveis. Uma forma de avaliar essas hipóteses é estudar o efeito da exposição à não contingência, sem suspender a apresentação dos estímulos reforçadores. Existem 3 fatores que influenciam a resistência e extinção de um comportamento. São eles: o número de reforços anteriores, o custo da resposta e esquemas de reforçamento, ou seja, sempre é levado em conta a história de aprendizagem do sujeito. Quanto mais tempo o comportamento continua a ser emitido sem ser reforçado, maior será a resistência à sua extinção. E quanto menos tempo o comportamento continua sendo emitido sem ser reforçado, menor será a resistência. Extinção respondente acontece quando o estímulo condicionado for apresentado diversas vezes sem a presença do estímulo condicionado. A recuperação espontânea refere-se ao reaparecimento da resposta condicionada depois de um período de repouso, com menor resistência e mais fácil de ser extinto novamente. Extinção de comportamento é quando a emissão de resposta a determinado comportamento deixa de existir. Punição de comportamento é um processo no qual reduz-se a probabilidade de determinada resposta voltar a ocorrer através da apresentação de um estímulo aversivo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É apenas um breve resumo sobre o assunto da extinção operante.